tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre o movimento de translação. Lembrando que essa aula é continuação à aula que nós já iniciamos na semana passada. Então nós já falamos sobre o movimento de rotação e hoje nós continuaremos falando sobre o movimento de translação. Então é isso, pessoal, vamos para a aula de hoje. Então, só para a gente retomar a matéria da semana passada, nós falamos do movimento de rotação, que é um giro completo que o planeta realiza em volta do seu próprio eixo. Então, é esse movimento que vocês estão vendo aí no vídeo. Hoje, nós iremos falar sobre o movimento de translação. Então, o primeiro ponto que eu coloquei para vocês é que o movimento de translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Então, é esse movimento que vocês estão vendo aí na imagem. O segundo ponto que eu coloquei para vocês é sobre a duração desse movimento. Então, nós temos aí 365 dias, 5 horas e 48 minutos e 47 segundos. Então, aí nós arredondamos para 365 dias. A cada 4 anos, nós temos aí acrescentado um dia. Então, é somado todas essas horas, esses minutos e esses segundos que sobram, entre aspas, de um ano, e nós temos aí um dia a mais, que é o chamado ano bissexto. Então, 2020 é um ano bissexto. A gente não vai ter 365 dias, nós teremos 366 dias, por causa desse dia aí que é a soma das sobras dos 4 anos anteriores. O último eu coloquei para vocês aí sobre a distribuição desigual de luz e calor nos hemisférios norte e sul. Então, pessoal, pela inclinação da Terra e por a sua forma de uma geóide, a gente tem aí uma distribuição desigual de luz e calor. Então, não chega na mesma intensidade em todos os lugares da Terra, como vocês podem ver aí na imagem. Então, nós temos alguns lugares da superfície terrestre que recebem mais calor, como vocês podem ver, a distância é menor do que em outras regiões que recebem menos calor, como nos polos. Então, essas diferenças de intensidade de luz e calor nos possibilita dividir a Terra em zonas térmicas. O que seriam essas zonas térmicas? Nós temos aí a zona polar ártica e a zona polar antártica, que está representado aí de roxo. E nessas zonas são onde os raios solares atingem a superfície de maneira inclinada. Como a gente viu na imagem anterior, é onde fica mais distante aí no Sol. Então, a quantidade de calor recebida é menor durante o ano. Por isso que lá a gente tem gelo, por isso que a gente tem aí a formação de gelo. Depois, em amarelo, nós temos a zona temperada norte e a zona temperada sul. As zonas temperadas apresentam aí as estações do ano bem definidas. É muito quente no verão e no inverno é muito frio. Então, nós temos a diferenciação das estações do ano na zona temperada. A zona tropical é formada pelas áreas entre a linha do Equador e os trópicos, e ela recebe uma grande quantidade aí de calor, e são as mais iluminadas. Então, grande parte do Brasil está nessa área da zona tropical. Então, em função dessa inclinação e dessa distribuição desigual de incidência solar, nós temos aí as estações do ano. Então, a gente já comentou que na zona temperada elas são bem definidas, então eu vou deixar uma imagem aí para vocês. Então, nós temos aí na primeira imagem a primavera, na segunda o verão, na terceira o outono, a gente consegue até ver as folhas. E na quarta imagem, o inverno. Essa imagem aí é nos Estados Unidos, em 2008. Então, se vocês acompanham algum youtuber, algum famoso na internet, no Instagram, vocês já devem ter percebido que lá as estações do ano são bem mais definidas do que aqui. Então, eles sentem essa mudança durante o ano. Então, as estações do ano e a inclinação dos raios solares variam com a mudança da posição da Terra em relação ao Sol. Então, conforme vocês podem ver aí na imagem, tem algumas áreas em uma determinada época do ano, recebe mais incidência solar. Por último, eu coloquei para vocês que os dois movimentos acontecem de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Então, tanto o movimento de rotação, que nós vimos que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, como o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em volta do Sol, acontecem simultaneamente, então acontecem ao mesmo tempo.
Então, conforme os dias estão passando, o ano também está passando e as estações do ano também estão mudando. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. O link com o formulário e com as atividades vai estar aqui na descrição do vídeo. Está valendo tanto a nota quanto a presença da semana, tá bom? Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!